Rapaz, amados, hoje estou aqui para gravar mais um vídeo. E o vídeo de hoje foi uma recomendação de um inscrito do canal principal. E eu vou gravar esse vídeo e colocar no canal secundário. Então, eu peço que você, se você ainda não for inscrito do canal principal, vou deixar o link na descrição. Que você possa se inscrever lá e acompanhar relatório diariamente. Lembrando que nada que apareça nesse vídeo é recomendação nem de compra nem de venda. Tem apenas o caráter informativo para auxiliá-los nos seus estudos. E o vídeo de hoje é o relatório gerencial de junho do WHGR11, um fundo multi-estratégia ou hedge fund. E vamos para os seus principais características. Como é a primeira vez que estou trazendo aí no canal, vamos dar uma olhada no seu objetivo. O fundo tem por objetivo oferecer rendimentos ou ganho de capital, bem como proporcionar aos cotistas a valorização de suas cotas por meio de investimento e, conforme o caso, desinvestimentos. Nos seguintes ativos. Ativos-alvos: qualquer direitos reais sobre imóveis, ações, debêntures, bônus de subscrições, recibo de subscrições, certificados de desdobramentos, certificados de depósito e assim por diante. Ele tem a cota patrimonial de R$ 9,77. Hoje, no dia 30/6, quando encerrou esse relatório, ele estava a R$ 8,87. E hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, ele está R$ 8,86. Então tá praticamente a mesma coisa. Está com dividend yield dos últimos 12 meses de 13,88%, ou seja, quase 14% ao ano. E o PVP de 0,91. E o valor patrimonial do fundo é cerca de 300 milhões. O último rendimento dele foi 10 centavos por cota. E o dividend yield mensal foi de 1,13%. E ele tem cerca de 13 mil cotistas. Sua razão social é WHG, Real Estate FIS. Ele teve início em dezembro de 2021, então é um fundo relativamente novo. A administradora dele é a XP e a gestora é a WHG Asset Management. Público-alvo, investidores em geral. Tem a taxa de administração e gestão de 1% ao ano. E a famosa taxinha de performance, né? De 20% do QCD IPCA mais média do yield do IMAB5, conforme regulamento. Ele já teve 3 ofertas. Vamos para o comentário do gestor. O fundo encerrou o mês de junho com 101% do seu patrimônio líquido alocado em ativos alvos. Ou seja, ele tem 1% do seu patrimônio líquido alavancado, a famosa compromissados reversos nos fundos de papel, sendo 75,4% em CRIs, 14% em FIIs e ações listadas, 8,2% em imóveis e 3,4% em instrumentos de caixa. A parcela investida em CRIs possui uma taxa de aquisição média de IPCA mais 8,75% ao ano, com duration de 3,96 anos. Essa é a parcela dele investida em CRIs indexada a IPCA. E os CRIs indexados a CDI tem a taxa média de CDI mais 4,20% ao ano, com a duration de 2,32 anos, para a parcela atrelada ao CDI. Ou seja, pelas taxas aqui, é um fundo high yield. Então ele é mais arriscado, mais suscetível a calote. Então esse é o ponto de atenção. Tem que ficar esperto para levar. Se você ainda não conhece o fundo imobiliário, igual eu não conhecia, leve isso em consideração nos seus estudos. Ele fala que nos últimos 12 meses o fundo distribuiu aos seus cotistas um total de R$ 1,19 por cota, representando uma rentabilidade de 13,47% ao ano sobre a cota de fechamento, que foi R$ 8,87. Que eles falam sobre a movimentação. Durante o mês foram movimentados cerca de 6,3 milhões em FIIs, sendo 2,3 milhões em compras e 3,9 milhões em vendas, ou seja, ele mais vendeu fundo imobiliário do que comprou. Falou que aproveitamos o momento para reciclar posições em FIIs de recebíveis com ganho de capital e aumentar a exposição em tijolo por meio de alocações em ações de shoppings e fundos imobiliários de escritórios. Então ele comprou ações e comprou fundos imobiliários. E ele fez ganho de capital no mês de 94,7 mil. A alocação do portfólio de FIIs se apresenta em 48,9% em FIIs de papel, 18,3% em shoppings, 10,6% em logística, 3,8% em escritórios
10,6% em ED, hedge fundos e híbridos e 4,6% em FOFs, além de 3,2% em residencial. O dividend yield da carteira fechou o mês em 13,33% no ano. Então, seu portfólio de fundos imobiliários tem cerca de 48,9% em papel e 51,1% em tijolo, se for para simplificar. Ele traz atualizações e eventos relevantes do ativo da carteira. O CRI pesa AINS, acho que é assim que fala. Em junho e julho foram realizadas duas tentativas de assembleia com o objetivo de aprovar a reestruturação do CRI. A instalação da GE não ocorreu por falta de quórum necessário. Ou seja, ele não deixa muito específico aqui, mas acredito que ele está com problema nesse CRI, já que foi executada a garantia. E ele tem um LTV de 53,5%. Aqui a famosa DRE do fundo. Em junho teve a receita total de 3.467.000, sendo 2,7 milhões com CRIs, 546 mil com fundos imobiliários e ações, 159 mil com receitas imobiliárias e 18 mil com remuneração do caixa. Ele teve um total de despesa de 268 mil, sendo 228 mil com taxa de administração e 40 mil com despesas operacionais. E ele teve um resultado operacional de 3.199.000 e distribuiu 3.091.000, ou seja, ele teve um resultado maior do que o distribuído. E ele distribuiu 10 centavos por cota. E no ano ele teve um resultado de 20 milhões e distribuiu 18 milhões,5. Ou seja, ele tem gerado mais receita do que necessariamente teve que distribuir. Então isso quer dizer que o caixa está superavitário. Aqui ele não fala nada, mas no dia 24, estou gravando esse vídeo no dia 28, ele soltou um dividendo extraordinário. Prezados cotistas, a XP Investimentos, na qualidade de instituição administradora do WHG Real Estate, Fundo de Investimento Imobiliário, vem por meio deste informar que seguirá com distribuição complementar a títulos de distribuição de rendimentos, no valor de 3,5 centavos por cota, que serão pagos em 31 de julho de 2025, aos detentores de cotas do fundo, no fechamento do dia 24 de julho de 2025. Então, ela distribuiu 3,5 centavos de dividendo extraordinário. Aqui ele não especifica, mas acredito que seja para se adequar aos 95% que tem que distribuir ao fim de cada semestre perante a lei. Aqui é o documento, ele não explica nada, então isso daqui foi os 10 centavos que ele pagou no dia 14 do 7, que foi o dividendo que ele pagou no dia 14 do 7 e anunciou no dia 30 do 6. Aqui é o retorno do fundo, valor por cota de 10 centavos de dividendos, cota de fechamento do dia 30 do 6 a 8,87, nós vimos que está 8,86, então está quase a mesma coisa. Dá um retorno de 14,40% ao ano, equivalente a 1,3% ao mês esse dividendo de 10 centavos. Lembrando que aqui ele não está levando em consideração os 3,5 centavos que ele acabou de distribuir. De anunciar que vai ser distribuído no último dia útil desse mês. Que a negociação média do mês de 407 mil. Número de cotistas que nós já vimos lá em cima, 13 mil. E aqui a carteira de CRI dele. Deva levar um ponto de atenção aqui, que é os 4 primeiros CRI acima de 5% do PL. Se der algum problema aqui, a chance dele diminuir os rendimentos é grande, porque, como nós podemos ver lá, ele está gerando mais receita do que está distribuindo, mas não é muita a diferença não é muito grande. Esse é o CRI que ele está tentando fazer reestruturação através da Assembleia, com uma taxa de IPCA mais 7, e tem cerca de 3,9 anos ainda para frente. Ele tem cerca de 227 milhões em CRI, 40 milhões em fundos imobiliários. Acredito que o seu principal seja esse MCRE11, com cerca de 4,6% do PL. Tem duas ações, 2 shoppings, a Allos e Iguatemi. Cerca de 1.300.000 nos dois, somando os dois, né?
E tem 3 permuta e um retrovenda. Dá cerca de 24 milhões também. E 10 milhões em caixa, dando um total de ativos de 305 milhões. 101% do PL. Cerca de 3 milhões de dívida de alavancagem. Carteira de CRI dele, 74% é indexada a IPCA. Então, essas carteiras já devem, essa parte do IPCA, no segundo semestre agora, deve render um pouco menos, porque, historicamente, o IPCA do segundo semestre geralmente é menor do que o do primeiro. Ele tem cerca de 22,6% em CDI e 2,7% em IGPM. Suas principais alocações por segmento é residencial com 32%, logístico com 20% e escritórios com 18%. Aqui sua carteira de FRI, cerca de 48,9% é recebíveis, 18% em shoppings e 10% em logístico e 10% em híbrido também, como nós já vimos lá em cima. Que a alocação de FIIs, como podemos ver aqui, 48,9% recebíveis. E o IFIX tem 38,8% em recebíveis. E aqui é a descrição dos seus ativos. Recomendo que você entre para ver direitinho. Eu não vou olhar aqui um por um, senão o vídeo vai ter 1 hora. Não vai ser um vídeo, vai ser uma live. Mas eu aconselho que você entre e estude direitinho, clique por clique. Que é o CRI que está com problema de reestruturação. O segmento dele é industrial. Taxa de aquisição IPCA mais 7. Prazo vence em setembro de 2031. As garantias dele: CF de direitos creditórios, AF de imóveis, aval dos acionistas e fundo de despesas. Aqui são seus ativos permuta e o retrovenda. Alameda está com 8% de evolução da obra. Se permuta Miguel Calfati nem começou a obra ainda. E o que está mais adiantado é o Mod de Pinheiros com 24,91%. Bom, esse foi o vídeo. Espero que tenha te auxiliado nos seus estudos. Te trazido alguma informação que você não tenha. E deixa aí nos comentários se você conhecia esse fundo imobiliário. Se você não conhecia, igual eu também não conhecia. Peço que você se inscreva no canal se esse vídeo foi útil. Deixa o like, manda para amigos e parentes. Que o Papai do Céu abençoe a vida de... E nunca se esqueça, Jesus te ama e eu também.